Boa noite a você que nos acompanha pela TV Canção Nova. É uma alegria imensa estar agora na sua casa, no seu lar, com mais um programa Além da Notícia. Nós queremos ir para além de tudo aquilo que é comentado, falado no noticiário do nosso dia a dia. Nós queremos estar presente em situações que são muito importantes para a vida, para o cotidiano das pessoas, do mundo, do nosso povo de forma geral. E hoje nós queremos conversar sobre terapia. Terapia da alegria, porque se terapia é cuidado, não tem melhor maneira de cuidar do outro do que cuidar com muita alegria e com muito amor. Se a gente vai cuidar de alguém triste, com certeza vamos deixar também quem está precisando de cuidado mais triste ainda. Por isso nós temos a graça e a alegria de trazer para o nosso programa de hoje convidados que são terapeutas da alegria, que tem a alegria de levar muita alegria aos corações. Eu começo com o nosso terapeuta Aguinaldo Sebastião Lima, que é o fundador desse grupo maravilhoso chamado Terapeuta da Alegria. Aguinaldo, muito boa noite. Boa noite, tudo bem? Muito bem, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui mostrando um pouquinho do Terapeuta da Alegria para o povo. Que coisa boa. Ao seu lado está o Kelvin Henrique Sainz, presente, também terapeuta da alegria. Kelvin, boa noite, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. Coisa boa, gente. As pessoas em casa já ouviram falar de vocês, já se encontraram com vocês nas ruas, já se encontraram com vocês em alguns hospitais, né? Aqui em Brasília, Goiânia, que é onde vocês atuam principalmente. Mas a gente tem que ir lá do início. Como é que surgiu os terapeutas da alegria? Bom, o Terapeutas da Alegria surgiu de uma tragédia, na verdade. Sim. Há coisa de 18 anos atrás, eu sofri um acidente e fiquei hospitalizado. E lá hospitalizado eu recebi a visita de alguns terapeutas da alegria, que seriam os palhaços que faziam visitas em hospitais. E daquilo ali eu fiz meio que uma promessa para mim mesmo. Quando eu sair daqui eu vou me dedicar a fazer esse trabalho. E tanto bem que fez a você aquela visita. Fez muito bem, muito bem. A visita de um palhaço no hospital pode, assim, parecer que não é bom, mas é muito bom, é muito gratificante. Você sorriu com o palhaço? Eu sorri muito, e você vê que pessoas ali superam a dor para poder sorrir com a visita do palhaço, é muito importante. Mas mesmo tendo feito essa promessa, depois que eu saí, eu não cumpri a promessa. Só depois de um certo tempo é que eu me lembrei daquilo, eu estava passando por uma situação difícil e encontrei um dos palhaços que tinha me visitado e comecei a fazer o trabalho com ele. Isso daí já fazem 9 anos. Isso em Goiânia, Isso foi né? em São Paulo, Isso no foi interior em São Paulo. de São Paulo. Que Exatamente. cidade mesmo? Foi em São José do Rio Preto. São José do Rio Preto. Exatamente. Pois é, como é que veio parar aqui em Goiânia? Então, aí eu vim para Goiânia, porque na verdade, quando eu comecei a fazer esse trabalho, eu fiquei meio nômade. Estava passando por uma situação difícil, tinha perdido a família. Perdido assim, tinha me separado da esposa, dos filhos. E eu estava meio nômade, então eu ficava um tempo numa cidade, um tempo em outra, fazendo esse trabalho. Né? E fazendo o trabalho que era o meu trabalho, porque na verdade a minha profissão na época, eu dava assistência técnica para salão de beleza e pet shop. Certo. Então eu viajava de uma cidade para outra e já fazia esse trabalho meu e já fazia também o trabalho de visitar asilos, orfanatos, hospitais. Né? Que bacana. E foi indo de um lugar para outro, de um lugar até que eu caí em Goiânia. E quando eu vim para Goiânia, eu resolvi me estabelecer em Goiânia. Aí foi onde que eu tive que fazer a documentação, porque Goiânia exige muito, assim como Brasília, você não pode fazer esse trabalho, simplesmente chegar em um hospital e falar, olha, eu faço. Certo. Você tem que ter toda uma documentação. Registro, tudo mais, CNPJ, né? Foi onde eu resolvi abrir uma associação de palhaços, que são os Terapeutas da Alegria, e fiquei em Goiânia por 4 anos, hoje a gente faz alguns hospitais em Goiânia. Em Goiânia, inclusive, nós somos reconhecidos como uma instituição de utilidade pública. Que bacana. É um título que aqui em Brasília, logo, logo também a gente vai conseguir. Lá pois é, antes do programa começar, o Kelvin chegou junto com você, o Kelvin Henrique, eu até pensei que o Kelvin era seu irmão. Você já me falou que não é não. Não é Mas meu vocês irmão. formam uma grande família, na verdade, Kelvin? Sim, na verdade, eu costumo dizer que eu sou um cara muito abençoado, porque eu tenho aí mais que um pai, né? Certo. 2, 3 pais aí, pessoas que me acolheram, que me ajudaram, que me mostraram também esse trabalho, né? Ao qual, depois que eu conheci também, não consegui mais parar. Há quanto tempo, hoje. Kelvin, que você já está no terapeuta? Com o terapeuta eu já estou indo para 7 anos já, com o grupo, com o Aguinaldo. E graças a Deus, cada vez melhor, alcançando mais pessoas, né? Aguinaldo, veja bem, o nome terapeuta
E o mais adjetivo aqui é o adjetivo, porque é terapeuta da alegria, né? Mas exige alguma formação profissional para ser terapeuta da alegria? Na verdade, exige-se um treinamento, não uma formação profissional, uma faculdade, porque na verdade, o ato da visitação em si, existe um curso, seria o curso de CLAU. Eu fiz alguns cursos de CLAU em São Paulo, para você poder saber regras. De como lidar com o paciente, como lidar né? com o paciente, porque cada hospital tem as suas regras, mas de uma maneira geral, ela quase que se aglobam em uma só. Porque, por exemplo, você não pode pegar na mão de um paciente e depois pegar na mão de outro paciente. Olha aí. Você não pode fazer pergunta para paciente. São assim, na verdade, eu dou curso. Hoje, o Terapeutas da Alegria dá curso para quem quer visitar o hospital. Que bacana. Né? Inclusive, vai ser aberta agora em setembro, vai ser aberta uma nova turma para pessoas que querem visitar o hospital. A gente vai dar esse curso. Mas nesse curso, para você, são 92 regras. 92 regras. 92 regras que não podem ser feitas, ou que podem, ou que não devem. O que pode e o que não pode. O que pode e o que não pode. O Kelvin aprendeu todas? Todas. Aprendeu, Kelvin? Aprendeu todas. Eu costumo sempre dizer que cada ação, né, que é como a gente chama, cada visita, cada ação, é uma experiência diferente, né? Porque tem visitas que você vai, então são pessoas acamadas, que você tem que saber como brincar, tirar um sorriso sem tocar, sem colocar para dançar, sabe? Porque cada ação é uma experiência diferente. Então, se você não souber pelo menos o básico das regras, às vezes você acaba, assim, na hora ficando sem reação. E o palhaço não pode ficar sem reação, né? As pessoas, quando você chega, elas estão esperando alguma coisa. E tem uma coisa que é importante, vocês não vão lidar, não é só com a enfermidade física. Sim. Aqui é sobretudo o estado emocional, que os nossos da enfermos se pessoa, encontram, né? principalmente. Você às vezes chega ali uma pessoa que está totalmente depressiva, às vezes chega uma pessoa que está naquele estado mais ou menos, né? E vocês têm que captar tudo isso, Tem que captar tudo isso e às vezes, porque o nosso prêmio, na verdade, é tirar um sorriso do paciente. Mas tem vezes que a gente não consegue. Não consegue. O estado de depressão é tão muito grande, né? Eu já vivi uma situação, até você me perguntou ainda há pouco sobre Anápolis. Eu fiz pouco trabalho em Anápolis, mas tem é como se fosse um posto de atendimento do Hospital Araújo Jorge, só que fica em Anápolis. O Hospital Araújo Jorge, para quem não conhece, só trata de pessoas que estão com câncer. E eu fui fazer uma ação nesse... É como se fosse um braço do Araújo Jorge que fica em Anápolis. E eu cheguei lá e eu fui fazer uma brincadeira. Aliás, quem foi fazer a brincadeira foi um outro palhaço. Com um paciente que estava pela primeira vez fazendo a quimioterapia. Olha aí. E ele não aceitou a brincadeira. E eu fui e eu fiquei ali, eu acho que eu fiquei uns 15 ou 20 minutos. Mas eu consegui tirar um sorriso dele. E depois, no final, acabou que a gente se emocionou, tanto ele quanto eu. E eu manchei minha maquiagem aquele dia que... Acabei chorando junto com o paciente. Você chorou de emoção, Aguinaldo. De emoção. Agora, você já chorou por ficar triste nesse trabalho? Nunca por bacana. ficar triste, não. Eu sempre... Já Kelvin aconteceu. também nunca ficou triste, Kelvin? Na verdade, de chorar na hora, não. Mas depois que a gente acaba toda a ação, que a gente vai lá, limpa a maquiagem, às vezes a gente... Capta a emoção daqueles pacientes, né? Você vê, assim, pessoas, no caso, eu tenho 26 anos, então, assim, eu me deparo, às vezes, com uma situação de uma pessoa, um jovem da minha idade, e que não anda, que não, né? Então, assim, na hora, no momento, não, porque a gente se prepara, a gente se esvazia antes de entrar em cena, né? Antes de atuar ali, mas depois, às vezes, acontece de bater aquele, assim, não digo uma tristeza, mas é um sentimento meio confuso, você se emociona, porque você se coloca no lugar da pessoa e fala, né, e se fosse eu, né, mas é difícil, assim. Tipo... Então, pois, Aguinaldo, vocês trabalham com muitas fragilidades. Como é que você prepara o seu grupo para lidar emocionalmente com tantas emoções à flor da pele? Então, a gente faz um treinamento, né? A gente faz reuniões periódicas, a gente conversa muito, a gente expõe situações. A gente faz, inclusive, esquetes entre nós para vivenciar aquela situação, para não acontecer. Por exemplo, já aconteceu situações aí de você ver uma pessoa que amputou a perna e quando você está lá tocando um violão ou cantando, ela levanta, encosta na cama e só com uma perna ela começa a querer dançar, a querer te acompanhar. Então isso realmente emociona, isso realmente a gente costuma dizer que no momento de uma ação que você se deparar com algo que mexa muito com você,
dá uma escapadinha, vai no banheiro, respira fundo 3, 4 vezes, dá aquela sacudida e volta, né? Mas nunca assim demonstrar que você se abalou pelo estado clínico da pessoa, né, do paciente. Então, realmente precisa dessa fragilidade, né? Saber dessa que é uma técnica que a gente tem, né? Porque o palhaço ali é na hora, são muitas emoções, né? Então, Pois é, eu quero perguntar como é que a gente faz para ver uma criança chorando e não chorar? Eu acho que Não é isso daí fácil, não, né? é que diz assim, né? A prática leva à perfeição, né? Então você tem que praticar muito. Muito. Praticar muito. E aí você fortalece o grupo, né? Fortalece o grupo, vai um ao outro, fortalecendo, gente, tem vai que chegar lá mais fortalecendo. forte. E você, às vezes, você tá ali porque a gente trabalha em 2 ou 3, né? Aham. Sempre que a gente faz uma visita em hospital, em 2 ou 3. Já em orfanatos, em asilos, a gente vai um grupo maior. Certo. Mas quando você está em 2 ou 3 dentro de um hospital, você vê que o parceiro não está bem, então você mesmo meio que dá uma cobertura para ele sair. Mas também são raras as ocasiões. Certo. Porque na maioria das vezes o que a gente vê é a pessoa sorrindo. Sorrindo. Mesmo com dor, a pessoa está sorrindo. Tá? É muito- É um momento de descontração. Que, na verdade, é a meta de vocês. É a levar meta alegria. nossa, é o nosso né? objetivo. Porque eles lidam boa parte do tempo ali, às vezes, com a solidão, com a tristeza, com os Exatamente. remédios, com os tratamentos, com outras terapias. Com outras terapias. Então, vocês trazem agora um diferencial. Exatamente. A terapia da alegria. Da Uma alegria. técnica que eu uso muito para responder a pergunta, né? Como não chorar quando uma criança está chorando. Se a criança está chorando, eu chego e começo a chorar também com faz ela. aquele- choro. aquele- Aí eu tiro uma balinha do bolso, vou dando a balinha para ela, alguma coisinha, ela já olha, já vai engolindo o choro, eu já começo a dar risada. Aí acabou o choro. Aí Que daqui a coisa pouco boa. começa os dois a dar risada, já esqueceu. Que coisa Então boa. é você entrar ali, participar e tentar tirar ela daquela situação, né? É uma E técnica muito vocês acabam lidando com duas realidades. A realidade do paciente em si, com o que está sofrendo, e também com a realidade da família. A família. Né? E aí como é que você trabalha o grupo para essas duas realidades? O paciente, o que ele sofre, e a família que está ao redor também sofrendo com isso. Exatamente. Então a gente tenta amenizar o sofrimento de ambos ali, né? Porque quando você tá. O familiar, ele tá ali, ele também está vivendo aquele momento tenso. Né? Então, quando você chega, que você faz alguma coisa engraçada, você meio que você faz com que o paciente interaja com o acompanhante dele e com você. Então, vira meio que um globo ali, todo mundo interagindo, os dois palhaços, um faz uma brincadeira com o paciente, o outro faz a brincadeira com o acompanhante, e vai que todo mundo sorri, todo mundo gosta da presença da gente. Eu acho que... Aguinaldo, já chegou você chegar em quartos, assim por diante, de repente aquela família está mal-humorada, não recebeu vocês bem. Qual é a resistência, qual é o cuidado que vocês têm com essas situações? Já aconteceu, mas a gente procura, como ele disse, existem técnicas, né? A gente chega... Não entra sem pedir, né? Primeiro a gente pede licença para poder entrar no quarto. É uma técnica que é uma das primeiras coisas que a gente aprende. Quando você chega no quarto, pediu licença. O paciente fez uma cara ruim, você pergunta, porque a música é uma língua universal, então você pergunta, quer ouvir uma música? A pessoa tá mal-humorada, tá com dor, fala, quero. Qual música? Qualquer uma. Então, quando a pessoa fala qualquer uma, então a gente já entra com uma deixa. Qualquer uma, qualquer uma, qualquer uma, qualquer uma. Então, ali você já tirou um sorriso do paciente, entendeu? Aí, do acompanhante. Então, são técnicas que você usa para... O que é bom frisar também é que, assim, primeiro de tudo, além da brincadeira do palhaço, é o respeito, né? Às vezes você chega, principalmente em hospitais, né? Antes da gente entrar no quarto, a gente já leu a ficha do paciente, já sabe o nome dele, se ele tem alguma restrição do palhaço, até mesmo antes da gente chegar. E quando a gente chega no quarto, a primeira coisa é olhar. Pelo olhar a gente sente se ele vai querer receber ou não, aí a gente pede para entrar. Porque às vezes a pessoa está ali acamada e o que ela quer muito é ser respeitada, porque chega médico, chega enfermeiro, tira e põe agulha, faz isso, faz aquilo. Então quando você chega e pede, a gente pode entrar e ele fala não, e você, tá bom, você respeita, beleza, ali você... ganha a pessoa só por respeitar o espaço dela, né? E acontece casos em que a pessoa fala, não quero, aí você vai na cama do vizinho, você vai na cama... E não vai. Hoje existem muitas essas UTIs humanizadas, que não é mais uma pessoa num quarto isolado. A UTI humanizada hoje, quem conhece sabe, são 10, 12 camas, depende do hospital. O SAR é assim, né? O SAR é assim, lá de Goiás, de Goiânia, o GOL, o Hugo, eles são assim, são UTIs humanizadas. Então, às vezes a pessoa não te quer na cama dela, ou mesmo na enfermaria, né? Aí você vai na cama do vizinho, você faz uma brincadeira, a hora que você vai sair ele te chama. Vem cá, aí você vai. Vocês fazem diferença na vida das pessoas, com toda certeza. Acabam marcando a vida de outras pessoas. Aguinaldo, acontece de vocês às vezes criarem laços com pacientes? Não.
Não. Você prepara o seu grupo para... Eu preparo para que não haja laço. Aham. Existem grupos, assim como terapeutas da alegria, existem muitos grupos. Certo. Que eles procuram fazer ali uma amizade, criar uma amizade, até ajudar famílias das pessoas que estão internadas. Eu evito. Porque Isso não é o daí- objetivo de vocês. Não é esse. o meu objetivo. O lema do Terapeutas da Alegria é levando alegria onde a tristeza se faz presente. Aham. Então, o nosso negócio é levar alegria no hospital. No hospital, no naquele asilo, momento. no orfanato. Tá? Asilo também é um lugar onde tem muita tristeza. Mas vai onde- acontecer, às vezes, eu sou lá o paciente, você entrou, fez uma diferença na minha vida, e eu quero porque quero depois falar com você depois. E aí? Olha, eu particularmente, Aguinaldo, prefiro não ter contato Aham. com a pessoa Depois. depois. Consegue administrar isso? É que funciona assim. Sim. Hoje você está entrevistando o Kelvin Aguinaldo. Certo. Na hora lá é o Dr. Sarojá e o Ah, isso que é importante. Então você é o Sim. doutor Sarojá. Dr. Sarojá. Então E assim, você é o doutor? Guguinho. Ah, o doutor Guguinho. então na hora do momento ali, não tem Kelvin, não tem Aguinaldo, tem os Certo. personagens. Então a pessoa não tem como ela criar uma amizade assim com o palhaço ali na hora, sabe? Existem casos, É. nós acompanhamos, eu acompanhei um caso em Goiânia, no Hospital UGOL, de uma criança que sofreu queimaduras e nós acompanhamos, assim, pegamos ela na UTI e ficamos, assim, acho que 6 meses acompanhando a evolução dela, da melhora dela, ela foi melhorando. E não foi bom para mim como palhaço, quando aquela menina estava quase recuperada, e ela sofreu uma parada cardíaca e veio a falecer. Aí veio a falecer. Você E- pode- Então foi assim, meio que traumatizante para mim. Eu fiquei uns 2, 3 meses sem fazer ação. E talvez por isso eu não é que é por isso, mas isso é um dos motivos que eu não me apego muito ao paciente. Eu prefiro ir ali, levar um pouco de alegria para ele. Volta depois, Ele volta mas é ali naquele depois, e momento. depois ele vai receber a alta dele, ele vai para casa Gente, dele. essa conversa tá boa demais. Eu tenho certeza que quem está em casa nos acompanhando, se estava triste, já foi tristeza embora. E eu prometo que volto no próximo bloco, agora após o intervalo, com os terapeutas da alegria, fazendo quem está talvez ainda um pouco triste sorrir, tá bom? Vamos para um breve intervalo e voltamos daqui a pouco com você, Além da Notícia.